assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Boa noite, igreja, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero te pedir que você, aí onde você está, na sua casa, chame seu familiar, chame seus parentes para estarmos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É com muita glória, muita honra que nós agradecemos ao Senhor por cada vida, por cada um de vocês que tem se colocado na presença do Senhor para estar de frente, às vezes, de uma televisão, ou até mesmo um celular, para que nós possamos estar louvando juntos e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero te pedir que você aí onde você está, na sua casa, que você feche seus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor, nós vamos estar começando o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós aqui, Senhor, estamos, ó Deus, e queremos te entregar este culto em Tuas mãos e dizer, Senhor, sabemos que tem muito mais, mas muito mais aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, Senhor. Deus, fale conosco através da palavra que será ministrada. Fale conosco, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz. Queremos também prestar um culto a Ti racional, Senhor. Um culto, Senhor Jesus, que agrade ao Teu coração, ó Pai. Então receba a nossa adoração. Então receba o nosso louvor. Deus, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome nessa noite e rendemos graças a Ti por tudo, ó Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aí onde você está, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Essa palavra falou muito comigo nessa semana. Eu compartilhei, falei até com a Bianca que eu queria fazer um momento do louvor. E eu quero deixar essa palavra para você. Ela falou muito ao meu coração. E eu quero ministrar essa palavra para você nessa noite. E dizer para você que o Senhor, Ele tem muito mais para as nossas vidas. Mas para isso acontecer, eu creio que essa palavra tem que ficar dentro de nós, fixada dentro de nós. Por isso, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E mais à frente, no versículo 16, vai dizer: escolhi e consagrei este templo, para que meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Então essa palavra ficou dentro de mim dizendo: se você se humilhar, se você se arrepender, Ele vai ouvir. E diz a palavra que mais interessante, diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Você que é povo do Senhor, eu quero te pedir que aonde você está ouvindo o nosso culto, se humilhe diante da presença do Senhor, se humilhe diante da graça do Senhor. Deixa que Deus venha falar profundamente ao teu coração, porque eu creio que existe muito mais de Deus para mim e para você. Então entregue o teu coração a Ele, entregue o teu coração a Ele, e vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Tem mais de Deus para você, querido.
Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior do que amor do Pai, mais forte que amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor, maior do que amor do Pai, mais forte que amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? E eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou.
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, então eu te ouvirei, então eu te ouvirei dizer: vem, Senhor. Então se humilhe, querido. Então se derrame na presença dele. Vem nos envolver com o teu amor. Eu quero te pedir, você que está na sua casa agora nesse momento, eu quero te pedir que você se ajoelhe. Nós vamos estar orando agora. É o nosso momento de confissão. Oh, aleluia. Vem nos envolver com teu amor. Aleluia. Sinta a presença do Senhor aí onde você está, na sua casa. Então estarão atentos os ouvidos do Senhor à oração que se fizeste neste lugar. Mas se primeiro se confessar os teus pecados, nós estamos aqui, Jesus. Jesus, nessa manhã, nessa noite, Jesus, nós confessamos a Ti os nossos erros, os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida em Teu altar e dizemos: Senhor, Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa torre forte, Senhor. Senhor, nós não podemos viver sem a Tua presença, sem o Teu querer, Deus. Senhor, por isso nessa noite nós entregamos o nosso coração ao Teu altar e dizemos: ó Pai, toma conta de nós, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Paizinho, nós te entregamos a nossa vida e dizemos: Senhor Jesus, nos conduza aos Teus caminhos. Todas vezes nós nos desviamos, ó Pai. Temos coisas que desagradam ao Teu nome. Oh, Deus, nesse momento, Senhor, que nós estamos passando muitas vezes em pandemia, muitas vezes nem pegamos a Bíblia para ler, Deus, nem oramos mais. Oh, Senhor, oh Pai, quer mais aproximação, Senhor, mais aproximação de nós contigo. Deus, por isso, Senhor, nos perdoa, Espírito Santo. Deus, queremos, ó Pai, estar diante do Teu altar, ó Pai, e declarar a Ti, Jesus, que Tu és a nossa luz, Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso abrigo, o nosso esconderijo, para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh Deus, em nome de Jesus, receba a nossa oração, ó Pai, que nós estamos fazendo aqui neste lugar. Nós entregamos, ó Pai, a nossa oração diante de Ti, diante do Teu altar, ó Deus. Possamos nos levantar, ó Pai, certos da nossa vitória, certos que fomos perdoados por Ti, Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a cada casa, Senhor, que tem aberto, ó Pai, a porta para que o Senhor possa entrar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cada dia mais com a Tua presença sobre nós. Venha, Senhor, sobre nós, que venha nos inundar com a Tua glória, com a Tua Shekinah, com a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, nós te pedimos e agradecemos a Ti pelo nosso oração que nós estamos fazendo aqui, crendo que o Senhor vai nos escutar. Aleluia. Oh, aleluia. Coração
encontrei descanso para minha alma. Senhor, nós vamos estar orando agora. Vamos estar intercedendo agora nesse momento. Aleluia. Deus, diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, neste momento. Senhor, nós queremos render graças ao teu nome, queremos render graças a ti, Senhor, porque tu tens sido nosso Deus, tu tens sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. No meio de tantas tribulações, Senhor, tu tens sido Deus presente, um Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E por isso nós somos gratos a ti, ó Deus. Somos gratos, Senhor Jesus, porque nós percebemos a tua presença dia após dia junto conosco. Senhor, toma a tua igreja nas suas mãos, aqueles que estão, Senhor Jesus, em casa, agora com a sua família. Senhor, visita, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Visita cada membro da tua igreja. Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que esses cultos online, ó Deus, alcançaram vidas. Não foi à toa, Senhor. Porque quando nós estamos diante da tua presença, Senhor, nada é em vão. Senhor, tudo tem um propósito. Tudo tem um destino, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, que este tempo, Senhor, vai passar. Nós cremos, Senhor Jesus, que nós retornaremos a este lugar. E nós juntos adoraremos ao teu nome, Senhor Jesus, unidos, numa só fé, num só propósito. Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento que tivemos aqui na tua casa. Muito obrigada porque até aqui a tua mão nos sustentou e vai continuar nos sustentando, porque o Senhor tem sido Deus presente, um Deus que cuida de nós, um Deus que visita, Senhor Jesus, as nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu nome, eu quero glorificar a ti, Senhor Jesus, porque tu tens sido rei, tu és o nosso rei, tu és a estrela da manhã, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor, nós rendemos graças a ti, rendemos graças a ti, Senhor Jesus, porque tu és o nosso refúgio. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida da tua igreja, obrigada pelas nossas vidas, Senhor, que estivemos aqui, Senhor, neste tempo. Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Continua nos sustentando, continua, Senhor Jesus, derramando a tua graça sobre nossas vidas, continua derramando o teu óleo, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós glorificamos a ti, rendemos graças a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tua presença aqui neste lugar, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está na sua casa, aleluia, podemos sentir a presença do Senhor sobre este lugar. Aleluia. Você que está aí na sua casa, querido, eu quero te pedir que você abra realmente seu coração, porque a presença do Senhor é notória aqui neste lugar e na tua casa também. Eu quero te pedir que nessa noite você possa se desprender de tudo, sabe? Se desprender de tudo e adorar o Senhor. Aleluia. Nós podemos sentir a presença do Eterno aqui. O digno é o Cordeiro de receber está aqui. O digno que está aqui para receber a nossa adoração, nosso louvor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós não cansamos de dizer, Senhor, tu és santo, Deus. Aleluia. Tu que faz acontecer, Deus. Tu que, ó Pai amado, faz acontecer as coisas. Nós programamos sim, nós temos a liturgia sim, mas é o Senhor que governa tudo, Deus. Oh, aleluia. You
Santo, 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 aquele que ressuscitou. Santo, 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 aquele que é o Senhor. Santo, 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 Leão da tribo de Judá. Santo, 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 estrela da manhã. Santo, 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 aleluia, o cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 seus olhos como chama de fogo. Santo, 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 na sua voz fora virada. Santo, está vestido como tudo sangue. Em sua voz está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo, 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 Santo. Levanta onde você está na sua casa. Levanta suas mãos e declare isso. Levanta a porta das vossas cabeças. Levanta a porta para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, levantai a ponta das vossas cabeças. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. O Senhor se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, o seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercaram. Em tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Você que está na sua casa, é isso aí mesmo. Louve ao Senhor, rasga seu coração para Ele, dê o seu melhor para Ele, entregue tudo que você tem de melhor para o Senhor. Nesse momento, a mesma coisa que nós entregamos a nossa adoração e o nosso louvor. Esse é o momento das nossas ofertas, onde nós vamos estar depositando a nossa oferta diante do Senhor. Querido, eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, mesmo nesse momento que nós estamos sem estar na casa do Senhor, em pandemia, mas louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que tem se colocado na presença do Senhor para estar ofertando ao Senhor. Você tem sido um ofertante fiel na presença do Senhor. Continue assim, com alegria, com gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida.
Às vezes a gente acha que é pouco, mas para Deus é muito. E às vezes a gente acha que é muito, mas para Deus é pouco. As coisas do Senhor são loucuras para os nossos olhos, mas muitas vezes quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, os nossos 10% ou a nossa oferta diante dele, querido, ele recebe com muita gratidão, com muito louvor. Eu tenho sido, graças a Deus, nós temos sido ofertantes fiéis na presença do Senhor e temos visto resultados daquilo que o Senhor tem feito conosco. Nós agradecemos pela sua vida, que tem sido esse ofertante. Você também, que porventura, por esse momento de pandemia, nós já sabemos que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram sem um emprego e hoje não conseguem ofertar na presença do Senhor. Nós sabemos disso tudo. Mas nós louvamos ao nome do Senhor pela tua vida também, porque você também oferta o seu coração, você oferta na sua gratidão em casa, naquilo que você tem de melhor ao Senhor para ofertar. E eu louvo ao Senhor pela tua vida, que todas as sortes de bênçãos sobre a tua vida venham chegar sobre a tua casa. E o melhor de Deus está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós agradecemos muito isso, o melhor de Deus sobre você. E é isso que nós vamos estar louvando agora. E depois nós vamos estar louvando mais um louvor, sabe? Desde já quero te pedir que você não saia daí onde você está. Depois da oferta e mais um louvor, nós vamos estar orando mais uma vez e entregando a palavra ao nosso pastor Romário, que vai estar trazendo essa palavra maravilhosa do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Então, não saia daí onde você está. Não vá para o lado, não vá para o outro. Continue aí onde você está. Vamos adorar o Senhor. Lord.
local que for ser utilizados na tua casa, Senhor Jesus. Jesus, nós cremos que essas ofertas são, Jesus, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Deus, abençoa a vida de cada um que pôde te ofertar nesta noite. Jesus, abençoa a vida de quem não pôde ofertar nesta noite, mas eu creio, Jesus, que domingo que vem terá uma nova história, Jesus, e que poderá te ofertar em nome de Jesus. Deus, mude o quadro da vida de cada um, Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar nesse momento cantando mais um louvor, depois nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Sente aí onde você está, entregue agora o seu coração, fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua palavra, e deixa Deus falar profundamente no teu coração, porque o Yeshua, eu creio que vai falar no teu coração. Aleluia. Diz meu coração.
família do teu filho em tuas mãos. Guarda, ó Deus. Protege, Senhor. Deus, em nome de Jesus, conduza o teu filho na palavra que vai ser ministrada. Usa o lábio do teu filho como profeta, Senhor, nessa casa. E fala, Senhor, através dos lábios do teu filho. Que nós possamos ouvir, Deus, e praticar a tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós temos que chamar o nosso pastor, o pastor Romário, que está trazendo a palavra do Senhor. Amém. Boa noite a todos e todas. Misericórdia, paz, amor sejam multiplicados. Amém? Irmãos e irmãs, o texto escolhido para a nossa reflexão encontra-se no Primeiro Testamento, livro atribuído ao profeta Amós, capítulo 5, versos 21 ao 24. Livro atribuído ao profeta Amós, capítulo 5, versos 21 ao 24. Com reverência à palavra de Deus, façamos a leitura. Assim está escrito: eu detesto e desprezo a festa de vocês. Tenho horror dessas reuniões. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para as oferendas gordas. Longe de mim o barulho de seus cânticos, nem quero ouvir a música de suas liras. Eu quero, isto sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como um riacho que não seca. Oremos. Eterno, obrigado por nos proporcionar este momento de encontro para sermos instruídos por Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito fique à vontade em nosso meio e que nos conduza nessa reflexão que vamos iniciar. Abra o nosso entendimento, que a Tua Palavra encontre em nosso coração uma terra fértil para ser germinada e que as Suas reais intenções se tornem conhecidas pelos Teus filhos e filhas que ardentemente estão prontos para Te servir. Querido Deus, cumpra em nós a Tua vontade, para que o projeto salvífico que iniciaste na pessoa de Jesus Cristo prossiga e concretize. Faça de nós instrumentos de Suas poderosas mãos. Quanto a mim, que estou responsável por anunciar Tuas palavras, te peço uma coisa: que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém, amém e amém. Gostaria de conduzir a comunidade de fé a fazer a seguinte reflexão. Imagine que após o momento de louvor, adoração, confissão e ofertório, em que nós desfrutamos da presença gloriosa de Deus, o profeta Amós entrasse por essas portas anunciando a sentença dada por Deus, indicando que nós estamos prestando um culto ao Deus Altíssimo de maneira exterior, completamente desconectado com o compromisso com a vida, um culto que mascara a realidade e preserva a injustiça. Porém, antes desse fato acontecer, talvez estaríamos, em nosso entendimento, experimentando a presença, o mover de Deus. Isso não soa como contraditório? Quem estaria correto? Eu, que estou experimentando, ou nós que estamos experimentando o mover de Deus, ou o profeta anunciando que estamos com aliança corrompida, ou melhor dizendo, com aliança rompida com o Senhor? Meus caros e caras, ultimamente eu tenho refletido bastante sobre
o que tem ocorrido na esfera social, e confesso a vocês que o que mais me tem me preocupado são as atitudes de alguns que se auto-intitulam cristãos e cristãs. Tenho ficado perturbado, confesso, com algumas posturas. O amor, que deveria ser o firmamento de nossa fé, é transformado em heresia, enquanto o ódio se torna o perfeito louvor nos lábios daqueles e daquelas que professam o nome de Jesus. Chegam até a usar o seguinte chavão: Deus é amor, mas também é justiça. Só que na verdade eles usam isso para legitimar o ódio que emana do seu interior. Esses confundem ou perversamente subvertem a noção de justiça, imputam a Deus o seu entendimento limitado e esquece que a justiça de Deus é o amor. Certo dia eu estava fazendo uma de minhas reflexões do que seria ser cristão, e de repente, em algum lugar, assim, bem distante, eu ouvi o refrão de uma música que eu tenho certeza que é conhecida de muitos de nós. E a música, ou melhor, esse refrão dizia assim: que país é esse? Aquele refrão inquietante e provocador invadiu o meu ser, que logo eu procurei, de alguma forma, ouvir aquela música na sua totalidade e então contemplá-la. Só que ainda não satisfeito, fui procurar entender o porquê da composição daquela música. Então, eu iniciei o que poderíamos dizer de uma investigação minuciosa e me deparei com um jovem poeta, e por que não dizer profeta, indagando e indignado sobre a questão social do seu país. E ao começar a ler e a entender o que levou aquele jovem a compor aquela música, percebi que ele foi tomado por um espírito semelhante ao dos profetas. Não se espantem, isso mesmo, um espírito profético. Ali eu comecei a ser ministrado por Deus e compreendi que Deus, ele age como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então eu inclinei a minha fronte e busquei o Senhor em oração. Em dada hora, ainda em oração, uma voz branda fala em meu ouvido, parafraseando aquele refrão, e dizia assim: que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Irmãos e irmãs, como vocês já devem ter percebido, o título da prédica é justamente esse: que cristianismo é esse? Vamos para o texto bíblico. No tempo de Amós, todos os santuários se transformaram em pontos de apoio para a autoridade política e econômica que explorava os pequeninos da sociedade. Logo, o profeta, ele se revolta contra um culto limitado às formas puramente exteriores e, em nome de Deus, clama: eu detesto e desprezo a festa de vocês. Tenho horror dessas reuniões. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para as oferendas gordas. Longe de mim o barulho de seus cânticos, nem quero ouvir a música de suas liras. Eu quero, é isso sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como um riacho que não sai. O profeta, ele faz duras críticas à vida de culto de Israel, as festas, as peregrinações, os sacrifícios, as oferendas, a música religiosa, as orações são rejeitadas como se fossem detestáveis a Deus. Rejeição também que aparece em outros livros, nos livros proféticos, nos salmos, nos livros sapienciais.
Os israelitas, eles praticavam o culto a fim de obter a benevolência do nosso Senhor, evitando assim de modificar o comportamento que se tem em relação aos outros. Amós não tolera a hipocrisia de um culto desmentido cotidianamente da prática. Tal culto é um insulto ao Deus de Israel. A verdadeira aliança com Deus deve se traduzir em atos. Com isso que nós aprendemos, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O culto desassociado de um comportamento justo corresponde a uma blasfêmia que induz os fiéis ao erro. Para resumir o que eu estou falando, existe um provérbio em inglês que diz assim: praticar a justiça durante 1 hora vale bem mais do que frequentar templos durante um ano inteiro. Veja bem, eu não estou dizendo que você não precisa frequentar uma comunidade de fé para servir a Deus e ao reino. Lembro aqui de uma ilustração feita por um reverendo amigo meu, e ele dizia assim: se você retirar um carvão do braseiro, no primeiro momento ele consegue se manter, contudo vai se esfriando e consequentemente apaga-se. Qual lição nós tiramos disso? Devemos estar unidos para que a nossa fé se conserve acesa. E o meio que nós conseguimos isso é só na vivência comunitária. Mas eu digo unidos na diversidade e não na uniformidade. Cada um de nós deve ser usado por Deus conforme a vontade dele e não conforme a vontade dos homens. O que eu quis dizer com o provérbio em inglês é que se você não preza pela justiça, meu querido irmão e minha querida irmã, você está na religião errada. Prezar pela justiça implica em lutar contra essas mazelas existentes, implica em esforços. Digo isso porque nós estamos inseridos em um corpo social que é marcado por desigualdade econômica, racial, religiosa e de gênero. E o comportamento, ou melhor, o comprometimento com a justiça significa andar na contramão desse sistema. E isso, de certa forma, nos tira de nossa zona de conforto. Nesse sentido, eu acho pertinente as palavras do teólogo C.S. Lewis, que diz assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, certamente eu não recomendaria o cristianismo. Pois bem, o profeta Amós profere que o direito brote como água e corra a justiça como um riacho que não seca. Essa imagem das águas que jorram sem parar é de grande valor na Palestina, porque comumente os riachos dessa região estão secos. Os israelitas conhecem muito bem as catástrofes causadas por esse fenômeno. Nesse texto bíblico, perceba que o profeta ele usa o cotidiano daquele povo para que eles compreendam facilmente a sua mensagem. Como as águas de uma fonte que fecundam cotidianamente a terra, assim também o direito fecundará a sociedade. Como uma torrente cujas águas inesgotáveis fazem chegar até nós os alimentos, assim também a prática da justiça trará consigo a vida. O profeta clama pela justiça e não por hinos e sacrifícios. Porque quando se pratica a justiça, na perspectiva dos profetas do Primeiro Testamento, realmente conhece a Deus. Realmente nós conhecemos a Deus. Somente assim, com a prática da justiça. Vamos lá. Atualmente em nossa sociedade, o direito e a justiça, duas palavrinhas que constantemente aparecem nos livros proféticos, andam esquecidas
e, por que não dizer, negadas. Curiosamente, esses termos que deveriam fazer parte de nossa caminhada de fé como cristãos e cristãs estão em desuso, às vezes pelo simples fato de que geralmente elas estão na boca daqueles e daquelas que exercem alguma atividade política partidária, ou até mesmo quando negligenciamos o papel social que a igreja deve exercer. Afinal de contas, em nosso meio existe aqueles e aquelas que acreditam que não devemos nos envolver com as coisas deste mundo e que nós temos que nos preocupar unicamente com as questões espirituais. Isso me leva a fazer a seguinte indagação: se nós esquecemos o direito e a justiça, nós consequentemente não abandonaríamos a vertente profética que está no interior do cristianismo que se preocupa com as questões sociais? Irmãos e irmãs, servir a Deus, ou melhor, servir o Deus da vida, é justamente isso. Se dele recebemos vida, o mínimo que nós podemos fazer é proporcionar vida para os outros. E digo isso porque nós devemos olhar aí por cima preferencialmente para aqueles e aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, o caminho que se utiliza para a promoção do ser humano é o direito e a justiça. Com isso, eu gostaria de aprofundar com vocês 2 pontos que eu já venho discorrendo sobre o sermão, que é o direito e a justiça, para que a gente possa compreender melhor a sua dimensão transformadora. Vejam, Amós realça a necessidade de direito e justiça como valores imprescindíveis para manter a harmonia e a felicidade de uma sociedade. O profeta Isaías, ele segue na mesma linha e diz: quando houver justiça, o meu povo passará a morar em um ambiente feliz, residência tranquila, moradia segura. Essa fala nos revela o óbvio que às vezes o negamos. Digo isso porque estamos mergulhados no lamaçal da violência e às vezes não temos sensibilidade o suficiente para notarmos que a fonte dela consiste na falta de justiça. E ao nos depararmos com uma situação dessa natureza, nós preferimos julgar e sentenciar a pessoa que comete tal infração e assim, quem sabe, varrer a sujeira para debaixo do tapete. A falta de reflexão sobre essas situações nos leva a cometer atrocidades. Saímos de nossa racionalidade e seguimos o viés da irracionalidade. Trazendo para o campo religioso, em específico cristão, abandonamos a primazia do amor e passamos a optar pela lógica da morte. Aqui todo o ensinamento dado por Jesus perde o seu valor. E assim nós somos guiados pela nossa essência decaída. Será que a nossa luta é contra a carne, contra sangue? Será que devemos aceitar que a igreja perdeu o seu poder de transformação e optar pela lógica da eliminação? Que cristianismo é esse? A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A nossa luta é contra a injustiça e não contra os nossos semelhantes. Na perspectiva bíblica, o direito e a justiça são mais do que meros conceitos jurídicos. Veja, o fruto, quando ele é bom, se diz que ele é justo. Ainda se fala de balanças justas, pesos justos e de medidas justas. Isso demonstra que a comunidade israelita, ela deve manter a sua integridade quando se trata da prática da vida econômica. Fala-se também de sacrifícios justos, isto é, os que são oferecidos segundo os ritos, e de bons caminhos, aqueles pelos quais se pode encaminhar sem tropeço. Os conceitos de direito e de justiça têm a ver com as relações vitais entre os seres humanos. É o principal critério que conduz à intimidade entre Deus
e a pessoa. Veja bem, é o principal critério que conduz à intimidade entre Deus e a pessoa. Esses conceitos designam assim um comportamento comunitário, uma vida espiritual saudável e abrange um caráter de solidariedade. Mediante ao direito e à justiça, a harmonia se instaura e a vida em abundância se torna palpável. Não é de causar estranheza que o profeta Amós interpele os israelitas em nome de Deus, acentuando a prioridade que deve ser conferida ao direito e à justiça. Naquele tempo, ao invés de um regime fundado na equidade, instaura-se um regime de desigualdades e abusos. Por isso, a crítica do profeta tem em vista o culto prestado a Deus. Esse culto deveria ter um caráter libertador, porém, ele se torna em um instrumento de opressão e alienação. Infelizmente, em nossos dias, mesmo com as Escrituras em mãos, temos presenciado a subversão do culto prestado a Deus. De certa forma, a religião cristã tem perdido o seu caráter libertador e profético, assumindo o papel de uma religião com a função de anestesiar os seus fiéis. Inúmeras vezes eu já me deparei com falas e testemunhos que confirmam a minha suspeita. Às vezes, nos achegamos à casa do Senhor simplesmente visando a satisfação de nossas necessidades, a realização de nossos desejos, a cura de nossas enfermidades e a entrada no glorioso reino de Deus pós-morte. Entenda-me bem, não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas devemos ser guiados pela seguinte expressão: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus significa a transformação de uma sociedade que jaz no maligno, logo para uma sociedade em que tenha como alicerce a fraternidade e em que cada uma é protetora do teu irmão e protetora da tua irmã. E a palavra aqui que eu uso, irmão e irmã, ela não se limita aos que convivem em nosso arraial, mas é algo que é estendido a toda a comunidade humana. Para o profeta, a mentalidade contrária às mudanças reside o pior crime contra a consciência das pessoas. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Quem já ouviu discursos fatalistas que insinuam que o mundo já não tem mais jeito? Falando que o papel do cristão, o papel da cristã se reduz em ter uma vida vertical com Deus. Que devemos esperar o dia do juízo final confiantes que Jesus nos resgatará das trevas e não há mais nada a fazer, pois o mundo está sob o controle de Satanás. Quem já ouviu discursos assim? Lamentável. E isso me leva a fazer a seguinte pergunta: se o mundo não tem mais jeito, por que somos vocacionados e vocacionadas pelo próprio Jesus para darmos continuidade à sua missão e salvação e libertação e assim sermos sal e luz dessa terra? Queridos e queridas, Deus quer a libertação e a vida em todos os níveis. E crer que Deus quer a libertação e vida não constitui a uma contemplação de uma certeza, mas significa pôr-se a caminho rumo à realização do plano de Deus. Se Amós estivesse entre nós, o que ele diria de nossas práticas religiosas? Será que a nossa maneira de viver em igreja dissimula as injustiças?
Será que o modo que enxergamos o texto bíblico leva à anestesia do coração, fazendo com que venhamos a perceber que as estruturas precisam ser transformadas para serem fonte de vidas para todos e todas? O cristianismo que vivemos tem mais a ver com a continuidade de uma tradição ou uma verdadeira conversão? Continuamos a fazer isso e aquilo porque os nossos pais e a nossa família assim fizeram, ou porque a palavra de Deus está em nós? O refrão inquietante e provocador continua: que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? O rigor da mensagem do profeta Amós chega a ser perturbante para alguns. A dureza da sua mensagem é proporcional ao entendimento ou ao endurecimento, melhor dizendo, do coração de seus ouvintes. O que mais incomoda? O fato de nós termos acostumado com a exploração criminosa, ou a reação de Deus que já não escuta as nossas orações, os nossos cânticos, por falta de comprometimento com o direito e com a justiça? As palavras do profeta só podem conduzir a alguma ação efetiva se forem acompanhadas de responsabilidade pessoal e comunitária. É preciso deixar bem claro que o engajamento no sonho que Deus tem de uma nova sociedade formada por seres humanos livres, alegres e solidários consiste em avançar contra a corrente que está ali fora. Engajar-se é resistir às investidas malignas. Trata-se de um testemunho prático e de uma fé viva capaz de agir pela justiça. Concluindo o sermão, como cristãos e cristãs, somos convidados e convidadas a praticar o nosso culto no cotidiano da vida, seja no ponto de ônibus, seja na escola, no trabalho, na família e em todas as nossas relações sociais. Como vimos na prática profética de Amós, sempre existiu uma grande preocupação para que o culto não se resumisse a um discurso. O profeta insiste no fato de que o verdadeiro culto é aquele que se faz no caminhar e no aproximar daqueles que sofrem, e no combate às situações geradoras de medo, injustiça e pecado. Lembra que no início da prédica eu pedi para que vocês imaginassem o profeta entrando por essas portas e anunciando a sentença dada por Deus? Eu tive a intenção de provocar a seguinte reflexão: como sentir Deus, sendo que Ele está reprovando nossas atitudes? O que eu quis dizer é que, se não cumprirmos o propósito de Deus em fazer correr o direito com as águas e a justiça com um ribeiro impetuoso, talvez estejamos experimentando a presença ilusória de Deus. Pensamos que Deus está se manifestando em nosso meio, mas na verdade Ele está longe de nós. Irmãos e irmãs, como igreja, somos chamados e chamadas a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que deseja a vida abundante para todas as pessoas, e a entender que qualquer forma de violação contra a dignidade da pessoa humana é uma afronta à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja, ela é chamada a anunciar a justiça, o direito, como expressão da vontade de Deus para todas as pessoas. Lembramos-nos aqui da afirmação de Nelson Mandela, grande metodista: ninguém nasce odiando. O ódio é aprendido, estimulado, incitado. Se é assim, pode-se ensinar a compreensão, a tolerância e a solidariedade, ou seja, as pessoas
podem ser ensinadas a amar. Esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como embaixadores e embaixadoras de Jesus Cristo aqui na terra. Vamos orar? Deus da vida, antes de iniciarmos qualquer súplica, nós te louvamos e te engrandecemos. Tu és a razão de nossa fé. Tua misericórdia é o fator determinante de não sermos consumidos. Obrigado pelas várias oportunidades de recomeço que Tu nos proporciona na caminhada de fé. Neste momento que fomos confrontados e confrontadas pela Tua palavra, proferida pelo profeta Amós, te pedimos perdão se porventura não estamos no caminho em que o próprio Senhor Jesus praticou, por meio de um testemunho vivo e atuante. Colocamos-nos diante de Ti como dependentes. Modifica o que for necessário, para que possamos Te servir em excelência. Agora, se estamos seguindo corretamente o Teu caminho, sem desviar pela direita ou pela esquerda, não deixe que a vaidade tome o lugar do Teu Santo Espírito em nossos corações. Se estamos praticando a boa obra a qual fomos vocacionados e vocacionadas com fidelidade, não deixe a soberba invadir o nosso ser, a chegarmos ao ponto de achar que somos melhores que nossos irmãos e irmãs. Antes, traga constantemente em nossa memória a passagem bíblica descrita no Evangelho atribuído a São Lucas, no capítulo 17, verso 10. Somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Nos redime, nos cura e salva-nos. Nos encha com a essência que emana de Ti, para que assim nós venhamos exalar o Teu bom perfume que se chama vida. Reavive em nós o Espírito profético, e que nós, revestidos de Teu santo poder, possamos enfrentar as estruturas geradoras de morte. Dai-nos coragem. Faça com que venhamos experimentar o verdadeiro amor que lança fora todo medo, para que venhamos assumir o compromisso de agentes de transformação e que tenhamos sempre como horizonte a trilhar o direito e a justiça, raízes de Seu governo. Amém, amém e amém. Findando este momento, e rogamos, ó Deus, despede-nos com o sopro da Tua paz e na companhia do Teu Santo Espírito. Recebamos a bênção, que a graça filial, o amor paternal do Deus eterno e a comunhão fraternal do Espírito Santo estejam em nossos corações e mentes e fortaleçam o nosso corpo e espírito desde agora e para sempre. Tenham uma ótima semana e Deus os abençoe. Aleluia. Você que está na sua casa, você possa ter recebido essa palavra maravilhosa do Senhor, que você possa entregar totalmente o seu coração a Ele, e que nessa paz, como o pastor disse, possamos estar todos os dias entregando a nossa vida no altar de Deus, que nós possamos dizer que nessa noite, uma chance igual a essa, como o pastor acabou de ministrar a palavra, talvez a gente não vai ter mais, sabemos que a volta do Senhor está próxima. Nós vamos estar louvando mais uma canção e nós vamos encerrar o nosso culto. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja
tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida Aleluia! Que a paz seja sobre a tua casa, querido. Aleluia!